Bom, dando continuidade em desmascarar o sistema religioso e mostrar todas as fraudes que aconteceram desde a antiguidade, desde os tempos de Moisés até os dias atuais, eu venho afirmar que a nova aliança ela não tem nada a ver com o que é ensinado hoje, tá? Ela não consiste em eliminar o Velho Testamento, que é outro ensinamento humano, porque as escrituras é uma só, ela é uníssona, não tem isso de velho e novo, isso foi uma divisão didática que acabou criando essas doutrinas falsas. Não consiste em eliminar os profetas, não consiste em eliminar os mandamentos de Deus. Essa nova aliança não tem nada a ver com a graça estabelecida. Tá? A graça é uma coisa, a nova aliança é outra. Como vocês já viram, tem um vídeo aqui sobre graça. Esse estudo de resgate a sã doutrina se faz necessário. Já temos um vídeo sobre o que é arrependimento, sobre o que é batismo, sobre o que é graça e as dificuldades que o remanescente vai passar. Identificando o que é o remanescente e como esse remanescente se comporta. Então assistam esses vídeos, porque a palavra diz que enquanto o Evangelho de Cristo não for pregado em todo mundo, o fim não virá. E esse Evangelho que está sendo pregado não é o de Cristo, é o Evangelho dos homens. E com base nesses estudos aqui, trazendo de fato o que está por trás disso, é que nós vamos ver que esse Evangelho realmente é dos homens. Então olha só, que consiste a nova aliança? Esquece o que você aprendeu com os homens. Veja o que as Escrituras dizem. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos. Seus corações, assim, serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa. Bom, você vai dizer assim, mas esse texto é de Jeremias. Os profetas foram abolidos. Prova que os profetas foram abolidos. Pega as cartas de Paulo, pega Hebreus, pega Coríntios, pega Efésios. Todas essas cartas citam os profetas. Todas, inclusive Cristo. Cristo foi um dos primeiros a citar Isaías, quando ele pregou em Cafarnaum, em Cafarnaum não, em Nazaré, que ele foi quase apedrejado pelos seus. Então não venha dizer que os profetas foram abolidos. Se cumpriu o que os profetas escreveram, é diferente, como a gente já viu num vídeo anterior, tá? Esse mesmo período aqui que a gente está estudando sobre mandamentos. Então, não venha me dizer porque esse texto aqui é repetido em Hebreus 8, Hebreus 10, repete com exatidão essa aliança. Então, em que consiste a nova aliança? Em gravar no coração do homem os verdadeiros mandamentos de Deus. Vocês viram nos vídeos anteriores que os mandamentos de Deus foram fraudados pela pena dos escribas, ok? Isso Jeremias também confirma e Paulo já sabia disso, por isso que Paulo sempre escreve batendo sobre essa fraude. E essa fraude consiste, ela ganhou o nome de Lei de Moisés, lei dos mandamentos, tá? E ordenanças. Tá? Ela ganhou esse status, então ela ficou dividida assim. Essas fraudes é que Paulo bate, nessas fraudes, e não nos mandamentos em si. Tá? Então olha só, o que nós temos aqui? A gravação. Qual é a aliança? Gravar no coração do homem. E qual era então a primeira aliança? Qual foi a aliança feita com Moisés? Ora, nós vimos, Deus deu diretamente para ele a instrução, e ele ficou responsável de passar para o povo, ele passou, e o povo disse, ok, nós vamos cumprir. A primeira aliança consistia em falar a instrução.
através de um servo que o próprio Senhor levantou para instruir o povo. A segunda aliança consiste em instruir diretamente o indivíduo, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Porque aí não mais os homens precisarão ensinar. Venham, eis que vocês precisam aprender quem é Deus. É exatamente isso que o judaísmo faz. Tenta ensinar às nações quem é Deus. É exatamente isso que o cristianismo faz. Tentam ensinar às nações quem é Deus, quem é o Filho de Deus. Não precisa mais. Porque aqueles que procuram nas Escrituras, que procuram conhecimento, o próprio Espírito vai ensinar, vai gravar no coração deles quais são as instruções. E aí você vai ter a capacidade de, ao ler os textos fraudulentos, saber que aquilo é fraude. Porque é o Espírito quem vai lhe dar discernimento para isso, com base em toda a leitura dos profetas, as cartas dos apóstolos, aos evangelhos de Cristo. Então, isso é fato notório em todas as Escrituras, tá? A prova é tão gritante de que houve fraude que o próprio Cristo fala para eles. Olha só o que ele fala. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Veja bem, Cristo está dizendo aqui que ele não foi reconhecido pelo sistema religioso, porque o sistema religioso não cria nos escritos de Moisés. Eles criaram seus próprios escritos e disseram que foi Moisés que deu para eles. Pronto. Confirmando as pequenas adulterações que nós vimos no vídeo anterior em Êxodos, né? E agora Cristo confirmando aqui. E Paulo também confirmando que eles precisavam sempre fazer cartas de recomendação para testificar o que eles ensinavam para o povo. E olha só, Cristo, antes de Paulo falar isso, Cristo fala outra coisa para eles também. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, atam fardos pesados difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Mateus 23. Olha, está aqui uma das provas de que eles se assentaram no lugar de Moisés e fizeram toda essa fraude. Então, quando as Escrituras vêm e diz que precisou se fazer uma nova aliança, é porque ela foi corrompida lá atrás. A aliança consistia em falar para o povo e o povo aplicar aquilo, e eles não fizeram isso. Então foi necessário que Deus enviasse seu filho, para que o seu filho, após cumprir a sua missão, que era resgatar o povo do cativeiro, mostrar para eles porque a prisão que eles estavam inseridos, por causa dos mandamentos humanos, por causa das regras de conduta criado por esse povo que se assentou na cadeira de Moisés, ensinou para eles como deveriam conhecer e se relacionar com Deus. Eles acreditaram, mas viviam mergulhados em calamidades e aflições e não sabiam porquê, e os líderes religiosos os acusavam de estarem em pecado, de não estarem cumprindo a lei de Moisés, de estarem simplesmente negligenciando o que foi determinado por Moisés, e por isso estavam sofrendo. Daí vem João Batista e mostra para eles: vocês estão em calamidades porque vocês estão fora do caminho. Vocês estão acreditando no que os líderes e sacerdotes estão ensinando para vocês. Arrependam-se para que vocês possam reconhecer o verdadeiro caminho quando ele surgir. E quando Cristo vem, Cristo se mostra como o caminho, o verdadeiro caminho. E aqueles que arrependeram, que reconheceram a mensagem de João Batista, reconheceram ele como Cristo, porque não estava mais fraudado os escritos de Moisés. Compreende? Na mente daquelas pessoas, as fraudes tinham sido eliminadas. Agora, aqueles que rejeitaram a mensagem de João continuaram debaixo da fraude e colocaram o Messias helenista no intuito de que ele era o Filho de Deus que viria. De que forma? Subjugando todas as nações e exaltando os judeus. E até hoje eles esperam isso. E o cristianismo não é diferente. O cristianismo espera o Cristo deles para os exaltar diante de todas as nações e subjugar as demais. Só transferiu de um lado para o outro, porque nós vemos isso basicamente acontecendo. Agora, isso é prova mais do que suficiente do que o Espírito não está instruindo essas pessoas. Os homens ainda continuam instruindo e mostrando para elas quem é Deus. E elas estão caindo nesses enganos e se tornando cada vez piores em seus comportamentos, em seus pensamentos e suas decisões.
tornando-se homens do pecado e não homens de Deus. Porque não é o Espírito que está instruindo, mas o Espírito do homem, as suas doutrinas, como a doutrina da graça, a doutrina da nova aliança e diversas outras doutrinas que nós temos aí, temos visto que é uma fraude. Isso tudo é fraude. Voltem para as Escrituras. Não se deixem levar pelas vãs conversações. Paulo diz, cuidado com a doutrina dos homens. Por que vocês estão se desviando da verdadeira doutrina e indo para a doutrina dos homens? Porque vocês não conhecem a Deus, porque Ele não está gravando nos seus corações a instrução que Ele prometeu através dessa nova aliança. Porque vocês fraudaram, criaram doutrinas para explicar as Escrituras. E aí quando vocês leem as Escrituras, vocês já leem com essa visão doutrinária que vocês receberam. Vocês não conseguem ler sem associar. Eu canso de ver pessoas publicando a respeito disso. Citam, eu já vi pessoas citarem esse texto de Jeremias e na hora de explicar que a nova aliança consiste em eliminar a primeira aliança, que é o Velho Testamento, em eliminar o Velho Testamento. Colocam o Velho Testamento como se fosse sendo a primeira aliança. E olha, entenda, como a gente viu também no vídeo anterior, as tábuas da lei que Moisés fala, que Paulo diz que não vai ser mais gravado em tábuas de pedra, mas sim no coração, as tábuas da lei também foram violadas. A interpretação que eles deram para os 10 mandamentos é uma interpretação errada. Teve que ser desconstruída por Cristo enquanto ele andou aqui, mostrando para eles como se cumpre os verdadeiros mandamentos de Deus. Agora eu pergunto, eu não pergunto não. Aí você vem dizer, mas Cristo deu um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, o amor. Ok, beleza. Mas vem cá, quem te garante que esse novo mandamento não foi também adulterado lá, nos tempos antigos? Quem nos garante que esse mandamento, amor, não foi passado para Moisés? Moisés passou para o povo e o povo o eliminou das suas instruções. Por isso Cristo diz, um novo mandamento vos dou. Por que o novo mandamento? Porque esse mandamento não existia mais. Para essa geração era um mandamento novo. Porque os seus pais, os seus antepassados, fraudaram os mandamentos de Moisés. Mas como é que eu posso afirmar isso? Você pode me perguntar. Está escrito na carta de João. Vamos ver. E este é o mandamento do amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. Isso aqui, esse texto, derruba muitas doutrinas e muitas instruções humanas. Por exemplo, o primeiro delas é essa doutrina do amor, que muitos têm ensinado nas redes sociais para, na verdade, sustentar sua vida promíscua, sua vida de erros. Não julgues, estamos vivendo a lei do amor, não julgue. Por favor, não me julgue. Olha só, se você está no amor, vivendo a lei do amor, primeiro, você então está andando em obediência aos seus mandamentos. E que mandamentos é esses? Aqueles que são gravados no coração do homem, segundo a nova aliança, através do Espírito Santo. Então, se você não está vivendo esses mandamentos e você prega essa lei do amor, você está vivendo segundo a sua carnalidade e tentando convencer as pessoas que você está fazendo o que é correto. Só que você está enganando a si mesmo, porque os seus comportamentos mostram que você não vive debaixo do amor de jeito nenhum. Porque ao mesmo tempo que você diz, não julgue, não me julgue, porque a lei do amor não permite isso, quando você é contrariado em alguma questão, você é o primeiro a julgar a pessoa, a dizer que ela está nervosa, a dizer que ela está desequilibrada emocionalmente, a dizer que ela precisa de ajuda terapêutica, a dizer que ela é louca. Quantas vezes eu já não ouvi isso dessas pessoas que dizem não julgam e ela julga? É esse julgamento que Deus diz na sua palavra que não se deve fazer. Julgamentos pessoais de uma pessoa de algo que você não conhece. Agora, com relação a comportamentos, eu posso julgar com base nisso aqui. Se o seu comportamento é contrário à lei do amor, estabelecida por Cristo, eu posso julgar você com a palavra. Por quê? Para levar você ao arrependimento, ou então lhe preparar para o juízo que virá.
porque aí você já vai estar sabendo as consequências disso. Então não venha dizer, não me julgue, porque a lei do amor não permite que eu seja julgado. Então não julgue as pessoas segundo a sua aparência material, segundo a sua visão carnal. Julgue o que eles falam a respeito do que você está fazendo, mas não a pessoa de quem está falando. Esse julgamento Deus proíbe. Mas julgar comportamentos, julgar atitudes, ações, nunca foi proibido. Cristo julgou, os apóstolos julgaram, o próprio Senhor julgou através dos seus profetas na antiguidade, comportamento de seus líderes, comportamento de seus sacerdotes, do seu povo. Não a julgou pessoalmente. Então, a primeira coisa que cai por terra é aqui. Agora, outra questão. Cristo ensinou um novo mandamento vos dou. Na verdade, ele estava resgatando um mandamento da antiguidade, porque João aqui disse, como tendes ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que andeis em amor. E que princípio é esse? Desde quando a instrução de Deus foi passada por Moisés, eles sabiam que o mandamento do amor era este, que eles andassem em obediência, porque sem obediência você não pode amar, e sem o amor você não pode obedecer. Então essa é a questão chave que Cristo estava dizendo. E Cristo amou, porque ele obedeceu cada milímetro dos mandamentos de Deus e da instrução que ele recebeu do que ele precisava fazer. E uma das instruções que ele recebeu é que ele deveria se oferecer como um cordeiro, sem culpa, sem mácula. E ele foi, de livre e espontânea vontade. Apesar de não querer, ele se ofereceu para a morte. Apesar de não merecer, ele se apresentou diante dos seus acusadores e falou, podem me matar. E ele não reagiu. Isso é amor, porque ele obedeceu. E por isso Deus o fez. A premissa de um povo que viria depois dele. Por isso Deus o tornou herdeiro de toda a terra, porque ele obedeceu em amor. E todos que fizerem o mesmo serão co-herdeiros junto com Cristo e receberão a nova terra como herança. Então entendam isso, parem de ficar falando bobagens, tanto dentro das igrejas como em redes sociais. Vocês estão passando vergonha, vão estudar as Escrituras. As Escrituras dizem que o meu povo perece por falta de conhecimento. Vocês estão perecendo porque não têm o verdadeiro conhecimento. Vocês estão usando o conhecimento dos homens. Vocês saíram das instituições, estão vendo o que está acontecendo com eles, estão trazendo os mesmos erros para cá, tentando convencer de que vocês estão certos, mas vocês nunca se submeteram ao Espírito, nunca se submeteram a serem moldados por Ele. Como é que vocês podem dizer que estão debaixo de uma nova aliança, se vocês nem sabem qual é essa aliança? Agora vocês sabem. Vocês só podem estar debaixo de uma nova aliança se o Espírito Santo estiver atuando dentro de vocês e instruindo vocês pessoalmente, não os homens, e não a doutrina dos homens. E digo mais, não deem ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Vocês até quando continuarão desviados da verdade? E levantando essas bandeiras, essas doutrinas falsas. Então, antes de virem me acusar de estar defendendo a legalidade de Moisés, entendam, a lei, a instrução dada a Moisés para passar ao povo foi fraudada por aqueles que se diziam líderes, sábios, anciãos. Foi fraudada e passada via oral pelos escribas, os mesmos que tinham a responsabilidade de fazer as cópias das escrituras, eram os mesmos que tinham a responsabilidade de ensinar via oral uma lei oculta passada por debaixo dos panos, às escondidas de Moisés, segundo eles por um anjo do Senhor. Operação do engano. E hoje nós temos toda essa operação do engano. Numa construção de um terceiro templo que nunca virá, saibam disso. Numa paz de 7 anos que também nunca virá. Num anticristo físico e pessoal que nunca virá. Entendam. Num decreto dominical que nunca virá. Numa perseguição física que já aconteceu a proporções mundiais e que não se repetirá
A perseguição hoje ela é doutrinária, porque a doutrina dos homens tomou o lugar da doutrina de Cristo. E essa doutrina de Cristo precisa ser resgatada para que ele possa voltar, para que o mundo possa ser julgado, porque como é que o mundo vai ser julgado se a verdade não for dita? E quem é que diz a verdade? Aqueles que são chamados e que têm a lei de Deus gravadas em seus corações. Então, se arrependam desses ensinos falsos e procurem se afiliar aqui, porque senão vocês vão cair no erro de muita gente que está aí cultuando anjo sem saber. Ah, porque Jeová é um anjo maligno, é um anjo que se fez passar por Deus. Vocês não sabem nem de onde vem a palavra Jeová. A palavra Jeová é a junção de duas palavras hebraicas na tentativa de esconder o nome do Altíssimo, porque segundo esses sábios, esses filósofos judaicos, eles entendiam que o nome de Deus era impronunciável. Então eles esconderam até a pronúncia do nome de Deus e juntaram uma parte do nome dele com a palavra Adonai e saiu Yahvé. Ou Yahvé, que hoje se tornou Javé. Então não tem nada a ver com pronúncia, e muito menos com esse anjo. Então, queria dizer aqui, Tiago Lima, reporte-se com relação àquele vídeo que você faz sobre o anjo Jeová, antes que seja tarde. Você falou besteira naquele vídeo. E eu já te mandei um recado por escrito e você ignorou. Volte atrás. Está errado. Vai para as escrituras. Você vai ver o que Jeremias fala. O que foi violado. A Torá de Deus foi toda violada. E aí você precisa voltar para o Talmud, como a gente viu no vídeo anterior. Assista um vídeo anterior se você não assistiu, senão você não vai entender esse. Então a nova aliança é essa. Em detrimento da primeira aliança, que não fez efeito, porque os homens não obedeceram segundo o amor que Moisés tentou passar para eles. Cristo teve que vir e dar exemplo do que é amor, para que nós, em Cristo, possamos amar também. Entendam isso. Por isso que nós não podemos fazer nada. É Deus que faz por nós. É Ele que nos resgata, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ensina como devemos amar, é Ele que grava as suas leis, os seus mandamentos em nosso coração e é Ele que nos salva. A nós não compete fazer nada, simplesmente submeter e obediência, como o próprio João fala. Devemos andar em amor, e andar em amor é obedecer aos seus mandamentos.